nosso grupo teatral, ali um nome que eu vou ter rapidinho, né? Vozes do Evangelho. O Fernando já se apresentou aqui algumas vezes aqui na nossa casa, e ele, sempre que pode, ele entra em contato comigo, eu que faço as escalas do pessoal que trabalha aqui na casa, pedindo uma data, um mês, para poder vir e fazer esse trabalho que eles fazem com tanto carinho, com tanto amor, né? E é muito gostoso de ouvi-los, escutar essas músicas, e também a gente, como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu a palavra. Mas a gente analisar interiormente essas músicas que tem para a gente. E eles têm um tema interessante que são ingratidão, egoísmo e o aprendizado do amor. Esse tema está lá dentro do livro dos Espíritos, nas perguntas 937 e 938. Tá bom? Assim, para a abertura dos trabalhos, eu vou ler uma oração que é do irmão José Silvério Horta, e diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso Senhor, que assim seja a todos. Assim, a gente passa a palavra só do grupo, e eu não vou dizer a casa de vocês, mas fique à vontade. Boa noite, gente. E eu só ouvi os desencarnados, agora os encarnados. Boa noite, gente. Então tá bom. Antes de iniciar... Tem muito mais. Antes de a gente iniciar o tema, a gente vai começar com uma canção. E, como o Cleito disse, a gente sempre vem até a casa. E para mim sempre é muito especial, porque eu sou criatura nascida aqui, né? Dentro da doutrina. E a gente vai trazer uma canção agora antes desse conteúdo. E eu peço para que a gente pense em tudo que está lá fora. Todos os nossos desafios, todos os nossos conflitos e talvez as dificuldades que quase fizeram a gente não chegar aqui. Essa canção ela foi feita para os jovens, mas ela tem uma mensagem muito linda. Ela diz que a gente está onde a gente deveria estar. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, que a gente possa receber essa mensagem da espiritualidade através da música. Vamos? Na segunda? Bora. Há um caminho estreito e difícil
e o sacrifício vale tentar este caminho tão belo e bonito até o infinito irá nos levar. São tantos jovens aqui reunidos, tantos amigos, do lado de cá, do lado de lá, tantas pessoas, um coração, na mesma oração. Nesse lugar, feito pra amar, eu posso falhar, posso chorar, posso sofrer, mas não tenho dúvidas onde eu deveria estar. Nesse lugar, não há tentação, nem ilusão. A tua presença, eu vejo o mundo, pega a minha cruz e volta a caminhar, sem reclamar. São tantos jovens aqui reunidos, tantos amigos, do lado de cá, do lado de lá, tantas pessoas, um só coração, na mesma oração. Nesse lugar, feito pra amar, eu posso falhar, posso chorar, posso sofrer, mas não tenho dúvidas onde eu deveria estar. Nesse lugar, não há tentação, nem ilusão. A tua presença, eu vejo o mundo, pega a minha cruz e volta a caminhar, sem reclamar. Eu posso falhar, posso chorar, posso sofrer, mas não tenho dúvidas onde eu deveria estar. Nesse lugar, não há tentação, nem ilusão. A tua presença, eu vejo o mundo, pego a minha cruz e volto a caminhar, sem reclamar. Não tenho dúvidas onde eu deveria estar, nesse lugar. Então, gente, boa noite novamente. Tá todo mundo de volta? É bom, né? A música, ela nos acalma, nos faz refletir. E essa é a proposta do grupo Vozes do Evangelho. E a Ana Mary chegou, fiquei mais nervoso ainda. Ah, meu Deus do céu. Tirei o foco. Gente, e esse é o propósito do grupo Vozes do Evangelho. De que a gente possa entender que muitas vezes
naquele lugarzinho onde a prece não chega, onde a gente não consegue entender certas coisas, a música nos traz essa reflexão. Quem aqui não tem uma música que leva a gente para um lugar, que tem uma recordação boa, ou que também não tem uma recordação tão boa, mas faz refletir sobre aquilo? Essa é a proposta do Vozes do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre ingratidão, egoísmo e o aprendizado com o amor. E a gente vai fazer o convite para falar de algo bem humano. Porque falar de ingratidão é falar de algo bem humano. De egoísmo, então. E como a gente tem esse aprendizado diante dessas mazelas com o amor? Será que a gente já parou para pensar? Eu queria começar sendo bem sincero com vocês. Quem aqui já não teve alguém que estendeu a mão e em determinado momento esperou algo em troca? Já ajudou? Já teve presente? Já se fez receptivo? E mesmo sabendo que a gente não tem que esperar nada em troca, tem aquela sensação, né? A gente fica esperando. E a verdade é que dói, né? Muitas vezes dói. Dói a gente mandar uma mensagem e não ser respondido. Dói a gente estender a mão e não ser agradecido. Dói a gente estar ali para um familiar e muitas vezes ele se afastar. A gente sabe que dói. Mas o que a gente pode tirar de bom disso? Né? Fazer tudo isso e não ser reconhecido. Não ser dado o valor que a gente queria. Mas e o que a espiritualidade nos diz sobre isso? Nós vamos falar mais ali na frente. Mas o convite aqui também é entender um pouquinho o ser humano. Porque como a gente falou ali na frente, é humano a ingratidão, é humano o egoísmo. E é importante que a gente entenda isso. E entendendo isso, a psicologia nos fala um pouco disso. Todo mundo conhece Freud aqui? Conhece? Quem conhece Freud, levanta a mão. Tá todo mundo acordado, que coisa boa, né? Eu sei que às vezes dá um soninho, então. Freud nos diz que no nível mais profundo da mente, no nosso inconsciente, a base do ser humano é um impulso. A gente age por impulso. O impulso da vida, que é o impulso da mente, do prazer, da sobrevivência, do amor. E também o impulso da morte, que ele diz, que é ligado à agressividade, à destruição, à autossabotagem. Mas ele diz que a nossa base é ser impulsivo. Isso é o que ele nos diz. Então ele diz que nós não somos só razão, mas também nós não somos totalmente livres. Então nós somos aquele conflito entre o desejo e o controle. Muitas vezes a gente quer se controlar, mas a gente age impulsivamente. Ou às vezes a gente não consegue se controlar. E quando ele diz que os seres humanos são feitos de impulso, ele quer dizer que a nossa base não é só racional. Ela é instintiva. E aí a gente precisa organizar esses impulsos. E como a gente faz isso? Como a gente organiza esses atos impulsivos? Se o ser humano ele é movido a impulso. Existe algo dentro de nós que não é bonito e nem é moral. Mas ele é lá desde o início. São as nossas imperfeições. E aí a gente traz uma reflexão de um outro psiquiatra. E talvez vocês estejam perguntando, poxa, nós estamos no centro espírita, o que nós estamos falando de psicologia, de psiquiatria? Mas é importante que a gente entenda esses conceitos para que a gente possa entender lá na frente o que a espiritualidade vem nos ensinar. E tem um outro profissional, um psiquiatra, Carl Jung, que ele fala para a gente que para que a gente possa ser uma árvore e alcançar os céus, nós precisamos ter raízes tão profundas
de alcançar o inferno. Ele nos diz que a gente não tem uma evolução moral se a gente não olhar para nossas sombras. A gente não consegue ir adiante se nós não olhar para o que temos que melhorar. E será que todos nós olhamos para o que nós temos que melhorar? Ou é mais fácil apontar o que o outro precisa melhorar? Não é verdade? Eu brinco muito, a minha mãe hoje não está aqui. Quem já viu sabe que eu digo que ela é o meu amuleto, né? Então eu digo, minha palestra só vai dar certo se a senhora vir. Ela tem 71 anos e meu pai tem 76. E recorrentemente eu chego lá em casa e é aquela reclamação, né? Meu Deus, teu pai tá tão ranzinza. Reclama de tudo. Reclama que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. Aí eu vou lá para a sala, que meu pai está assistindo o jornal, ele diz, meu Deus, a tua mãe não dá mais para aguentar. Aí eu pergunto, né? Tá, então por que vocês não tomam a decisão e então vivem separados? Por que a gente não vive um sem o outro? Mas a gente ainda é impulsivo em reclamar do que o outro não faz. Mas dificilmente nós olhamos para aquele que está do nosso lado e falamos o que ele faz. Valorizamos aquela atitude. Ou então, lembra de olhar para nossas sombras? Entendemos que aquilo que nos incomoda é o que nós precisamos melhorar. Então, quando a gente olha para aquilo ali, a gente está olhando para as nossas sombras. E diante de um conflito com mãe, com pai, com filho, com esposo, com parentes, com amigos, a gente olha para a nossa sombra. Ou a gente age num ato de egoísmo e dizer assim, se ele não me procurar, eu não vou procurar. E aí a gente vai cultivando uma mágoa dentro da gente. Aquela mágoa pequenina que vai começando e aumentando, até que a justiça divina nos faz entender pela dor. E aqui eu acho que todo mundo acredita que Deus é justo, né? Todo mundo acredita que Deus é justo? Sim. E só o Cleito acredita? Vou perguntar de novo. Todo mundo acredita que Deus é justo? Sim. Se nós aprendêssemos rápido na encarnação, assim como foi, né? Deus é justo. Ele é justiça absoluta. E ele nos diz que toda causa tem um efeito. Não é assim? Então o que ele nos fala? Se eu planto esse girassol, nasce o quê? O Cleito de novo? É só ele que está estudando, não? Não pode. Mas a justiça divina nos dá várias oportunidades, né? Se a gente planta girassol, nasce? Muito bem. E se a gente faz o bem, o que a gente recebe em troca? E se a gente não faz tão bem, a gente precisa reajustar, não é verdade? Olha os conflitos que a gente passa. Quem causou? Foram nós mesmos. Então, essa desavença que eu tenho com o filho, essa dificuldade de relacionamento que eu tenho com o irmão, com um colega de trabalho, não é o outro que precisa resolver. Ele precisa resolver a parte dele. E o que eu sinto dentro de mim? Não sou eu que preciso resolver. Mas isso, pensando nas mazelas humanas, Kardec nos traz a pergunta 937 do Livro dos Espíritos, que ela diz assim, eu vou ler porque, obviamente, eu não vou nem me arriscar a interpretar a pergunta de Kardec e a resposta da espiritualidade. Diz assim, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Ou seja, ele está dizendo, aquela ingratidão não é uma fonte de amargura dentro de mim? Dentro de você? O que vocês acham? É uma fonte de amargura ou não é? Sim, né? Todo mundo estudou o Livro dos Espíritos, né? Coisa boa. A espiritualidade fala Kardec. São sim fontes de amarguras.
Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta mais tarde topará com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Olha só, esse início de resposta da espiritualidade, nós já podemos conversar até meia-noite. Todo mundo fica aqui até meia-noite, pode ser? Com música, tudo, a gente vai longe. Ele nos diz que aquele que é ingrato, aquele que é egoísta, mais tarde, ele vai topar com alguém que vai fazer a mesma coisa. E vai lhe mostrar, pela justiça divina, como ele deve agir. Olha os nossos desafios novamente. Por que nós passamos dificuldades? Algo a gente precisa entender. Assim vai ser com o egoísta e com o ingrato. E aí ele continua e diz assim: lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado como velhaco e impostor. E não vos admireis que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto lhes maior tenha sido a ingratidão. Então, olha só o que a espiritualidade fala, gente. Quando a gente ajuda alguém e não recebe nada em troca, está nos dizendo que ali a gente precisa continuar praticando o bem. É uma prova para que a gente persista na prática do bem e não desanime. Porque o próprio Jesus, um espírito evoluidíssimo, crístico, esteve aqui e foi menosprezado, foi humilhado. O que ele poderia dizer? Opa, peraí, eu sou Jesus? Me respeita, não é assim? E como ele tratou quando ele foi dito assim? Com amor, com carinho, não com egoísmo, não com ódio, com raiva. E olhar para as nossas sombras é isso. É entender que assim, opa, eu fiz o bem, mas não pisa no meu calo, não é assim que a gente faz? Mas entender que isso precisa ser feito para nos melhorar. E desculpe ser redundante falar toda a vida em melhora. Mas é porque nós ainda não entendemos que nós precisamos ser movimento de concórdia, movimento de amor, movimento de caridade. E por isso eu convido vocês a receber essa canção que nós vamos cantar. Ela se chama Súplica a Jesus. Então, mais uma vez, que a gente possa internalizar as nossas sombras, entender os nossos conflitos e receber esse bálsamo da espiritualidade. Segunda. A ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus.
afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos um a um e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E eu vou para lá e para cá, mas vale a pena. E aí, Kardec continua perguntando a espiritualidade. Na pergunta 938, ele diz assim: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-los à sensibilidade? Ou seja, ele pergunta, será que a ingratidão não vai fechar aquele irmão que a recebe e deixar de ser sensível? E a espiritualidade diz assim: seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. Ou seja, ele está dizendo, persiste no bem. Se chamar novamente, estenda a mão. Se precisar de um abraço novamente, dê o abraço. Porque a justiça divina não falha. Lembra do que nós falamos, que Deus é justo? Que quem planta o bem recebe o bem? E quantas vezes, por um ato de ingratidão ou egoísmo, nós deixamos de dar um abraço? Quantas vezes, por um ato de raiva, nós deixamos de dar um sorriso? E esse sorriso faz diferença na trajetória daquele que está ao nosso lado. E também na nossa. Então ele diz para Kardec, faça o bem. Faça o bem porque aquilo ali te modifica. Aquilo faz você ir em direção ao que realmente você veio fazer aqui, que é evoluir. Mas Kardec não se contenta e ele continua. Diz assim, mas tal raciocínio não impede que se lhe úlcere o coração, ora daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ou seja, será que não é mais fácil ser menos sensível e não ligar para o outro? Será que a gente seria mais feliz? Será realmente que é mais fácil virar as costas? E ser aquele egoísta que diz assim, ó, o problema é dele. Ele que se vire. Eu sair daqui para ajudar? Não vou. E a espiritualidade, ela diz a Kardec assim, quando eu só vou repetir a pergunta para entender a resposta. Ora daí não se poderá nascer a ideia que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a espiritualidade diz, pode ser mais feliz. Se preferir a felicidade egoísta. Alguém aqui prefere a felicidade egoísta? Alguém aqui é feliz sozinho? Não, né? E aí ele continua. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de lamentar de tê-los perdido.
Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. De amar e ser amado. Ele não fala de ser amado e amar. De perdoar e ser perdoado. E ele continua: um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com que o seu simpatizam. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade, que o guardará no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. E eu vou pedir licença para vocês, que eu sei que nós já estamos chegando ao final, que aqui diz que os afins eles se encontrarão. Que quem não está na mesma intenção que a gente, sozinhos se afastarão. E que nós não precisamos ficar preocupados com isso. É natural. E aí eu peço licença para falar dessa família que se juntou, que é o Vozes do Evangelho. Nós se juntamos com um único propósito e um objetivo. Nós aceitamos a nossa mudança. Aqui, eu sempre digo que não é tudo flores e tudo bonito. Cada um tem suas dificuldades a trabalhar um com os outros. Cada um tem as suas virtudes a ensinar um aos outros. É assim na família de vocês. É assim com quem a gente convive e com quem a gente ama. E é preciso que nós aceitamos a nossa mudança. Quando nós aceitamos a nossa mudança, nós conseguimos enxergar o amor verdadeiro naquele que está ao nosso lado. E foi assim com o Vozes do Evangelho. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, mas todos estão unidos no mesmo propósito. E por isso que a gente se junta e não se repele. Aqui, como o Cleito falou que não ia falar nossa casa, é um de cada cantinho. A Crema, ela é lá do A Caminho de Luz de Biguaçu. A Crema é nossa maestra, gente. Se ela é essa musicista incrível, vocês imaginam conviver com ela como espírita. Ela é sensacional. Do lado dela é a Dani. A Dani é fácil falar, é minha namorada, então eu posso elogiar assim a noite toda. A Dani ela é trabalhadora da SEED, lá do Monte Verde. É uma média incrível. Uma trabalhadora incansável. Do lado dela tem a Josi. A Josi também nasceu aqui, no Ceará. Nós tivemos um grupo de música no Ceará. Nós somos persistentes, né, Josi? Ela dizia para mim assim, ai meu Deus, estou nervosa, a gente vai lá no Ceará do Amor. Imagina eu quando a Ana Mary entra. A Josi, a gente já está junto há 10 anos, levando a música, o Evangelho através da música. É uma evangelizadora sensacional. É trabalhadora do Ser Luz, ali do Jardim Atlântico, Recanto de Luz. Do lado dela tem o Ricardo, que ele não é mais o Ricardo, ele é o noivo da Josi. O Ricardo diz que ele é o nosso caçula. Ele está na doutrina há 1 ano. Mas, gente, eu falo sempre essa frase e já deve estar chato até para ele. Ele é mais espírita que nós todos juntos. Ele tem um olhar carinhoso, um sorriso que te consola, um abraço que te acalenta. Então ele traz uma pureza nesse coração. Ele também é trabalhador do Ser Luz. E do lado dele tem o Giba. Hoje ele não veio com a boina, mas ele vem com a boina do Chico Xavier. Ele já é apelidado de Giba Xavier. Ele é trabalhador lá do André Luiz da Palhoça. Também é um trabalhador incansável. Nós já fomos a muitos lugares, né, Giba? Nesses eventos de jovem para levar música. É um
é um amigo incrível. Ele tem uma voz serena que ele conversa 10 minutos contigo e te evangeliza. É incrível. Mas por que eu pedi licença para falar do Voz do Evangelho? Porque aqui é uma expressão de família. É uma expressão de amor, mas também de muito reajuste. Que se nós deixarmos, a ingratidão também impera ali. Se nós deixarmos, o egoísmo também impera ali. Mas nós aceitamos a mudança. E essa mudança você também tem que aceitar. Olhando para os desafios. Então, para finalizar, eu queria fazer um convite a vocês. Eu queria que todos fechassem os olhos. Sentassem confortável. E eu vou pedir para a Crema fazer um violão para a gente. A noite de hoje foi muito especial. E ela nos trouxe muitos ensinamentos. E o convite de ouvir essas notas, o convite de deixá-la entrar em nossos corações, ela nos leva para uma rápida reflexão. Eu quero que vocês lembrem agora de um momento que vocês fizeram bem para alguém. Mas esse alguém talvez não tenha reconhecido. Agora se pergunte para o seu coração: se eu pudesse voltar naquele momento, eu faria de novo? Se a resposta for sim, tudo bem que você fez valeu a pena. E a doutrina, ela nos convida para isso. Para essa libertação. Para esse olhar para o outro sem nós recebermos nada em troca. Porque o bem que nós fizemos, ele é patrimônio da alma. Então agora, ainda com os olhos fechados, nós vamos trazer uma canção que no refrão ela diz: Jesus, me ajude a caminhar. E que vocês possam sentir a presença do Cristo e da espiritualidade através dessa canção. Pensando no momento em que vocês fizeram o bem e para quem vocês ainda querem fazer. Love
ao alto rumo fim, para além do horizonte, favor. Bem-aventurados os humildes e pacíficos, bem-aventurados os que são e têm amigos pra contar e cantar. Jesus ensina a caminhar. Jesus não volta a me lembrar. E onde estiverem reunidos, dois ou mais em teu nome, eu vou te encontrar. Guia-me a escolhas, meu melhor amigo, vem me abraçar. Jesus ensina a caminhar. Jesus ensina a caminhar. Agora me ajuda com o coração. Canta comigo, vai. Jesus me ensina a caminhar. Quando a gente canta, fica tudo mais leve. Jesus me ensina a caminhar. Ele nos ensina a caminhar diante dos desafios, diante do sofrimento. Pode cantar. Jesus me ensina a caminhar. Tá bonito, tá gostoso. A vibração tá boa. Jesus me ensina a caminhar. Jesus me ensina a caminhar. Jesus me ensina a amar. Obrigado, gente. Boa noite. Gratidão.